Quando os gregos pensavam na política, o que eles entendiam por política foi alguma coisa que eles próprios inventaram. Isso não quer dizer que antes dos gregos, antes dos romanos, não houvesse o exercício do poder, não houvesse governo, não houvesse autoridade. Claro que havia, né? Os grandes impérios que existiram antes e depois do mundo grego e do mundo romano. Mas qual era a marca do poder nesses grandes impérios antigos? A marca era a identidade entre o poder e a figura do governante. O governante era a encarnação do poder. Ele, como pessoa, encarnava nele a autoridade inteira, o poder inteiro. Ele era o autor da lei, o autor da recompensa, o autor do castigo, o autor da justiça, ou seja, a vontade do governante, vontade pessoal, individual dele, era a única lei existente. O que nós podemos dizer não é que não houvesse o poder, a autoridade antes dos gregos e dos romanos. Pelo contrário, a imensidão dos grandes impérios antigos mostra que o poder estava lá, né? Qual é a diferença, entretanto, dos gregos e romanos face a esses grandes impérios, a esse grande poder que havia na antiguidade? É que antes dos gregos e dos romanos, a característica do poder era a identificação entre o ocupante do poder e o próprio poder. Ou seja, o governante era o próprio poder. Isso quer dizer uma coisa muito simples. A vontade do governante, a sua vontade privada, a sua vontade pessoal, a sua vontade arbitrária, né, caprichosa, o que lhe desse na telha era a lei. E era ela o critério para a guerra, para a paz, para a vida, para a morte, para a justiça, para a injustiça. O que fizeram os gregos e os romanos? Eles inventaram a política. Ou seja, eles criaram a ideia de um espaço onde o poder existe através das leis. As leis não se identificam com a vontade dos governantes. Elas exprimem uma vontade coletiva. Essa vontade coletiva se exprimiu em público, nas assembleias, através da deliberação, da discussão e do voto. Ou seja, os gregos e os romanos submeteram o poder a um conjunto de instituições e a um conjunto de práticas que fizeram dele algo público, que concernia a totalidade dos cidadãos e que era discutida, deliberada e votada por eles. E, portanto, eles criaram a esfera pública, aquilo que nós chamamos de esfera pública. Ou seja, ninguém se identifica com o poder, a vontade de ninguém é lei e, portanto, a autoridade é coletiva, pública, é aquilo que constitui o cidadão. Os gregos puderam, e depois deles, os romanos, distinguir com muita clareza a autoridade pública, ou a autoridade política, e a autoridade privada. E não por acaso, a autoridade privada tem um nome muito especial. Em grego,
o chefe de família, que é aquele que detém a autoridade do espaço privado, né? E detém essa autoridade exclusivamente por sua vontade. A vontade dele é a lei. O chefe de família se chama despotés. E é porque a autoridade privada, a autoridade no espaço privado da família, é a autoridade do despotés, que é a autoridade absoluta de vida e morte sobre todos os membros da família, é que a autoridade no espaço privado se chama despótica. E os gregos diziam, quando a autoridade for despótica, o espaço público foi tomado pelo espaço privado e a política acabou. A condição da política é que não haja despotismo. O cristianismo vai criar um problema no campo da política. Por quê? Porque se para os antigos era nesse espaço público que a ética melhor se realizava, no momento em que, com o cristianismo, o espaço público é recusado em nome do espaço privado, né? Do recinto, do coração e da consciência, o que acontece no momento em que surgem as autoridades cristãs? Ou seja, como é que vai haver um espaço público cristão? Já que a autoridade e a ética no mundo cristão são pensadas de maneira privada. Ou seja, Deus é o Pai. Deus é o Senhor. Os cristãos são a sua família. Ele é o pastor de um só rebanho. Vocês vejam, todas as metáforas e todas as palavras que indicam a autoridade no mundo cristão pertencem ao espaço privado. É o Pai, é o Senhor, né? É o pastor, o rebanho. Como é que isso vai se constituir como um espaço público? Não há como constituir como um espaço público. Nós poderíamos ir enumerando uma série de características do poder medieval e, portanto, do poder cristão, ou daquilo que a gente pode chamar o poder teológico-político, pelo qual o governante é uma figura privada. O espaço do poder é um espaço privado. E a ética é a ética da pessoa do governante. É ele que tem que ser educado para as virtudes, é ele que não pode ter vícios, é ele que tem que cumprir o dever, porque das qualidades dele dependem as virtudes ou os vícios, a felicidade ou a corrupção do reino. Não existe, portanto, a esfera política propriamente dita. Existe a esfera do poder, mas não a esfera da política. Não existe a esfera pública. É essa esfera que a modernidade vai constituir, né? A partir da queda do antigo regime, da queda das monarquias por direito divino, da desmontagem do poder teológico-político e do ressurgimento da ideia de república, né? Primeiro a república oligárquica, depois a república representativa, depois a república democrática, é que se reconfigura o campo público da política.